Se você realmente tem essa sensação que a proximidade, a conexão com pessoas, ela te assusta, é importante você se perguntar se você realmente tem medo das pessoas ou se você, na verdade, se sente desconfortável e você acaba ficando ansioso, ansiosa com as sensações que você tem quando as pessoas se aproximam. Porque se for isso, a gente está falando exatamente de o quê? De uma hipersensibilidade emocional e até mesmo, né, de percepção energética. Muitas pessoas acreditam que elas não gostam de se relacionar ou que elas têm medo de se relacionar, quando na verdade o que acontece com elas é exatamente isso, é uma sensibilidade muito alta, né, de percepção das emoções, e quando ela se relaciona com pessoas, quando ela está participando de conversas, desperta nela então todas essas sensações, todas essas experiências que, por ela sentir isso de forma muito intensa e de não ter o hábito, de não saber como lidar com isso, ela se sente desconfortável. E este perfil de personalidade, que é o perfil número 13 que a gente está abordando aqui, é exatamente um perfil que tem essa característica. Então é uma pessoa que ela acaba ficando mais sozinha, mais no canto dela, mais introspectiva, não conversando, porque ela também sente essa sensibilidade muito forte. Então quando ela está na conexão, é tão intenso que às vezes assusta. E aí fica essa ideia, sabe? Que se eu me abrir, eu vou ser atravessado de uma forma assim que eu não vou saber lidar. Quando a gente cai nesse tipo de crença limitante, porque a gente não sabia que, na verdade, a gente não tem medo das pessoas, a gente, na verdade, tem uma sensibilidade muito profunda, a gente acaba repetindo uma série de comportamentos que vão impedindo a gente de se abrir, que é exatamente essa forma, sabe, de evitar a intimidade com as pessoas, falando que você não tá afim de sair, falando que você não tá afim de conversar, ou até mesmo fingindo que você nem ouviu a pessoa e seguiu em frente ali para não ter nem que se justificar para ela, ou até mesmo, né, essa dificuldade de você respirar tranquilamente, de você relaxar quando você está na presença de alguma pessoa, ou até mesmo, sabe quando você está vigilante, quando você está atento, atenta e tem ali uma pessoa ali que está conversando com você e você fica olhando, você fica assustada, parece que algo de ruim pode acontecer a qualquer momento. Toda vez que a gente entra nessa, a gente está despertando exatamente o quê, né? Uma sensação, sem perceber, de que a gente precisa se defender, de que a gente precisa estar o tempo todo preparado ou preparada para poder reagir, para poder confrontar. E quando o nosso cérebro ele entra nesse estado então de alerta, ele libera uma série de cortisol, uma série de adrenalina, por isso que o coração acelera. Então muitas pessoas, né, já vêm com muitas ideias de que tem uma série de distúrbios emocionais ou comportamentais, quando na verdade, né, o que você tem é uma hipersensibilidade, não é que você tem necessariamente um distúrbio ou algum tipo de adoecimento, mas sim você sente emocionalmente com muita força e o seu sistema nervoso central, ele se sente então invadido, ele desperta esse alerta, né, porque houve essa sensação, essa percepção de invasão, e com esse alerta você começa a vivenciar todas essas experiências físicas e mentais de você se sentir sufocado, sufocada, de você se sentir espremido, espremida, sabe? Parece que alguém está te apertando contra a parede, ou parece que te colocaram em uma salinha muito pequena e você não sabe como sair dali. Se você olhar para isso e você perceber que isso, na verdade, é então uma hipersensibilidade, você começa também a conseguir transformar isso em um lado positivo. Porque não é algo negativo. É quando a gente não sabe lidar e quando a gente não sabe que é isso que está acontecendo com a gente que faz parecer algo negativo. Mas isso, na verdade, é uma qualidade. Isso é um talento que você vivencia que você ainda não sabe como realizar ele, como utilizar ele no seu dia a dia. Porque pessoas que têm uma sensibilidade assim como você, conforme elas vão aprendendo a ter uma percepção emocional mais profunda, existem técnicas para isso, existem maneiras para aprender isso, você vai passando a ter uma capacidade de entender, de interpretar, de perceber de forma muito refinada o ambiente que você se encontra.
a nível mesmo emocional, não a nível mental. Você vai começar a perceber as pessoas, perceber como elas se sentem, perceber qual é o clima que está acontecendo ali, porque você tirou o foco de você e você não está mais naquele desespero, e agora você consegue trazer toda essa clareza e essa capacidade de observação que permite com que você, inclusive, né, ative até mesmo a sua intuição. Porque a intuição, né, ela é uma percepção que não é mental, ela é algo que surge, ela é algo que se apresenta para a gente. E por mais que não faça, né, um sentido racional, quando a gente passa a prestar atenção na nossa intuição, a gente percebe que ela sempre acerta. Toda vez que a gente vai contra a nossa intuição, a gente vai confirmar que, poxa, eu sabia que não era para eu ir para lá, eu sabia que não era para eu continuar ali, eu sabia que não era para fazer isso ou aquilo. Mas ok, né? A gente está aqui para aprender, então a gente vai, né, aprendendo através da nossa teimosia de não dar ouvidos à nossa intuição. E também, né, quando você vai praticando explorar essa capacidade de sensibilidade, você também consegue o quê? Você consegue perceber várias nuances, né, na relação que você tem com as pessoas, nas conversas, que antes eram despercebidas, que antes você não conseguia captar. Sabe, quando a pessoa está falando algo, mas ela está, na verdade, não querendo estar ali, ou quando ela está mostrando que está muito feliz, mas ela não está feliz, ou quando ela quer, né, te manipular de alguma maneira, né, e você não sabe talvez o motivo pelo qual ela quer te manipular, mas você percebe ali na fala dela um tom de manipulação, um tom, sabe, de estar escondendo algo, de estar, sabe, não mostrando tudo que poderia ser dito ali, então de uma certa forma ela está omitindo alguma informação. E tudo isso, né, se torna possível se você aceita, né, um caminho que não é se anestesiar. Porque toda vez que a gente vive uma experiência de extrema sensibilidade, o mais comum é a gente querer se anestesiar. Não é à toa que a gente sabe que aqui no nosso país o nível de alcoolismo, né, de pessoas que consomem álcool e o nível de pessoas que consomem, né, diversas outras substâncias, né, psicoativas, quando vão para momentos de conexão e de interação, então quando vai para um evento, para uma festa, é muito comum no nosso país. As pessoas elas têm uma tendência a consumir alguma substância que altera o sistema delas para que elas se sintam mais leves e mais à vontade para interagir, para dar risada, para conversar, para se relacionar, para se aproximar. E isso já evidencia a nossa inabilidade de lidar com essas sensações. Só que isso não ajuda no nosso crescimento, né? Então, desenvolver essa capacidade de se autorregular, de entender que isso tudo é uma sensibilidade, né? E permitir que você sinta, que você aprenda a perceber os sinais que essas sensações te trazem, que você aprenda, né, a ser você de forma natural, de forma fluida, sem se preocupar com o que as pessoas estão achando, com o que as pessoas estão pensando, porque tá aqui também uma outra coisa que sabota muito, né, quando a gente sente muito intensamente, porque a gente fica muito preocupado se as pessoas estão percebendo que a gente está diferente, se as pessoas estão percebendo que a gente está, sabe, ansioso, ansiosa, e quanto mais a gente se perde nesses pensamentos, mais a gente esquece do que está acontecendo ali, e mais robótico, mais mecânico vai ficando aquilo que a gente está fazendo. E nessa de ficar mecânico, a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais desconfortável, e quando a gente vai ver, a gente já se perdeu tudo, sem necessidade nenhuma, porque a nossa sensibilidade, ela não é algo negativo. Agora, se a gente não tem consciência de que nós temos essa sensibilidade toda, a gente passa a se defender das conexões, a gente passa a evitar as conexões e achar que a gente tem medo exatamente das pessoas ou das conexões, quando na verdade, né, o que está acontecendo é só que a gente não tem ainda o entendimento, a compreensão, o conhecimento, a sabedoria necessária para trazer a consciência para esse tipo de sensibilidade, para viver essas sensações, desconstruir, claro, as crenças limitantes, né, e os padrões limitantes que fazem a gente ter medo dessas sensações e aproveitar dessa forma o melhor que essa sensibilidade pode nos oferecer, porque neste mundo que nós estamos, uma pessoa que é capaz de sentir e de ter a sensibilidade dela viva é um sinal de saúde. Por mais que possa parecer algo negativo, você fala, nossa, mas se eu for uma pessoa sensível nesse mundo, então eu vou sofrer, porque esse mundo, né, poxa, as pessoas são insensíveis. Não, você não vai sofrer,
Porque, na verdade, quem tem a sensibilidade, né, não é uma pessoa que se submete a tudo. Você, claro, estabelece limites, você não deixa as pessoas fazerem qualquer coisa com você, mas você é capaz de sentir a vida. Porque a sensibilidade, ela não só permite você sentir as conexões, quando ela permite você sentir a felicidade, o bem-estar, sentir a alegria, sentir a compaixão, sentir a esperança. Quando a gente se afasta do nosso sentir, da nossa sensibilidade, a gente também passa a não sentir todas essas emoções agradáveis. E é exatamente por isso que nós vivemos um momento onde a gente está cada vez mais viciado em consumir, seja conteúdos ou consumir produtos e sensações através de compras, né, de objetos, de alimentação ou de substâncias, porque a gente vive um vazio muito grande exatamente por não se permitir a sensibilidade de sentir a vida. E aí, na ausência dessa sensibilidade, um grande vazio de sensação de pertencimento leva a esse consumo, a essa compulsão desenfreada. Então você percebe que a sensibilidade, por mais que ela possa ser assustadora, quando a gente não sabe lidar com ela, ela é a solução. A gente só precisa aprender a desenvolver a nossa capacidade de vivenciar ela através de técnicas e conhecimentos específicos que podem nos ajudar nesse sentido. Se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e, claro, clique no botão compartilhar, escolhe aquela pessoa que você gosta e compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!